é muito ruim pra mãe, é muito ruim. A gente fica muito, mas muito preocupada com esse bebezinho que tá continuando a chorar. E a gente fica mais sem saber, já começa a ficar nervosa. Bora lá, Daiane, você já ouviu aí alguém falar assim: ah, se seu bebê chora e você pega no colo, ele vai ficar viciado no colo. Você não pode ficar pegando ele toda vez que ele chorar no colo. Me fala se isso não acontece aí com você, aí na sua casa. Aconteceu comigo, viu, gente? Então a gente precisa entender várias coisas, tá? Várias coisas pra gente ter essa conclusão, tá bom? Por quê? Gente, olha só, o choro, apesar de que é bem ruim a gente escutar o nosso filho chorando, né? A gente ficar escutando ele chorando, a gente quer logo resolver. Eu tô atendendo agora mesmo vários bebês e recém-nascidos, eles estão nas fases, né, daquele chorinho, que a gente fala que é cólicas e tudo mais, né? Então, assim, é bem chato a gente escutar esse bebezinho chorar, a gente quer logo resolver. De fato, a gente quer logo resolver. E a gente não quer nem imaginar que o nosso bebezinho tá sentindo alguma dor, tá se incomodando com alguma coisa. Mas o que eu observo, muitas vezes a gente não consegue entender que esse choro é um convite, gente, é a comunicação. É um convite à conexão, sabe? Por quê? Porque esse bebezinho, ele tá chorando porque ele não entendeu muita coisa aí desse mundo. O choro é uma coisa que vai fazer parte da vida. Todos os seres humanos choram e que bom que a gente consegue expressar muitas vezes. A gente, humanas, mães, às vezes está com vontade de chorar, uma vontade imensa de chorar. Eu diversas vezes, principalmente no pós-parto, eu chorava mesmo, porque tem hora que realmente a gente acha que, sabe, a casa caiu. Tão cansada que a gente tá. E o bebê, ele não consegue controlar as emoções dele. Tudo que ele sente é 100%. Eu já falei isso em outras lives. Ele sente vontade de chorar e ele chora mesmo. Diferente da gente, porque a gente, quando a gente chora, né, os adultos, a gente não sente vontade de chorar, a gente se controla, a gente consegue segurar aquela vontade e muitas vezes não chorar. Consegue segurar e não chorar. O bebê não. O bebê, ele vai chorar sim para tudo. Então, no início da vida, esse choro, gente, é para comunicação. Tenha certeza disso. É comunicação, tá? E aí a gente precisa primeiro nos comunicar com esse bebê. Nós precisamos primeiro nos comunicar com esse bebê, sabe? E nessa comunicação entre você e o seu bebê que tá chorando, eu quero que você tenha certeza que assim, você, mesmo que você pegue esse bebê no colo, mesmo que você consiga acalentar ele no colo, talvez ele não pare de chorar assim rapidamente. Tem bebês que demoram um pouco mais, dependendo do seu bebê. Dependendo se o seu bebê é um bebê que fica mais tenso, mais nervoso, né? Então ele pode demorar um pouquinho mais a parar de chorar. E esse demorar, às vezes, é muito ruim pra mãe, é muito ruim. A gente fica muito, mas muito preocupada com esse bebezinho que tá continuando a chorar. E a gente fica mais sem saber, já começa a ficar nervosa. E quando a gente fica nervosa, aí sim que esse bebezinho pode chorar mais, porque o nosso sentimento também passa para o nosso bebê, tá? Então eu falei tudo isso pra gente entender que o choro, ele é uma comunicação. Ele é a forma que esse bebê tem de se comunicar. E lá no início da vida é a única forma, né? Ele bebezinho aí de meses, ele só vai chorar. E ele chorando, você vai identificar. Vai começar a checar, né? Você vai... Ah, não. Acabou de se alimentar, não. Até que você oferece o peito, mas... Não, acho que não é fome. Ou é cólicas, ou é porque a fraldinha tá suja, ou a temperatura. Tem alguma coisa incomodando esse bebê. Gente, às vezes a roupinha tá incomodando o bebê. A gente às vezes nem pensa mais assim, as etiquetas das roupas. É muito ruim. Eu mesma corto todas as etiquetas das minhas roupas. Imagina os bebezinhos. Então, eu atendo muitos bebês aqui, recém-nascidos. E às vezes eu chego na casa, o bebezinho, a roupinha tá com etiqueta, né? Então eu já dou essa orientação. Então você que tá me ouvindo já tá sabendo disso, tá bom? Porque, gente,
etiqueta incomoda, tá? Incomoda pra valer. Então a gente precisa deixar essas roupinhas sem etiqueta, tá bom? Então, entendendo que o choro é comunicação, que o choro é sim segurança, é por medo. Esse bebezinho, ele quer entender, ele quer se... É muito... Oi, gente, desculpa, tá dando uma travada, mas estou aqui, vamos continuar, tá bom? Quem tá aqui na live, que realmente passou por isso, que o seu bebezinho chorava e que você realmente não conseguia entender, até você entender que é comunicação, que você precisava reproduzir algumas coisas que eu falo aqui e o poder das coisas que eu trago aqui para você, para que você possa entender esse choro, resolver, né, acolher o choro e resolver o seu bebezinho se calar. Então, assim, no seu colo não tem melhor lugar para isso. Então, já falo para você que não precisa deixar o seu bebezinho chorando no berço para ele se acostumar, né? Porque na verdade quem fala isso é exatamente por não entender ou por o motivo do choro e não consegue compreender as necessidades desse bebê. Esse bebê tem muitas necessidades, gente. A principal necessidade dele é exatamente por segurança. E onde ele vai se sentir seguro é no colo, né? Infelizmente nós temos mães uma ideia, sabe? Isso aconteceu comigo. Eu pensava, não, se meu filho tá alimentado, amamentado, tá trocada a fralda, né? Tá, a roupinha dele tá ok, sem etiqueta, o clima tá bom, ele tá tomado banho, tá cheirosinho, tudo bem, o local dele ficar é no berço. Então, não é comum pra gente, um bebê tá tranquilão, a gente tá com ele no colo pra lá e pra cá, até porque colo o dia inteiro, convenhamos que é demais cansativo, né? Chega à noite, a gente já não sabe o que fazer, a gente só quer que esse bebezinho durma. Aí esse bebezinho só quer dormir no nosso colo. Aí chega aquele parente, aquela pessoa e fala o seguinte, né? Ah, a culpa é sua. Esse menino tá viciado em colo, mãe, a culpa é sua. Então, assim, eu ouvi isso, né? Eu passei os meus 4 meses de licença maternidade com o meu filho praticamente no colo, de dia e de noite, né? Então, assim, ele chorava muito, era um bebê que muito tenso, né? Eu comecei a estudar muito dessa questão de choro, de tensão. Tem bebês que são mais tensos, são bebês que têm mais dificuldade de relaxar. E esses bebês, eles sentem mais cólica, sim. Eles choram mais, sabe? Então, foi o meu bebê, o Atos, era exatamente assim. Então, quando eu realmente desliguei esse pensamento de que o colo deixa mal acostumado, que local do bebê é no berço, né? Acabou de colocar aqui uma mãe perguntando se podia amamentar à noite. Gente, pode amamentar à noite. Na verdade, a amamentação e colo são coisas fundamentais para o seu bebê. Você não precisa absorver qualquer orientação que seja de que pessoas que tragam informações que afastem você do seu bebê e que coloca a culpa sempre na amamentação ou no colo das coisas. E na verdade, não. Tá? Na verdade, não. O bebê, ele precisa exatamente de colo. Ele precisa exatamente de mamãe. Colo e amamentação são 2 ferramentas poderosas para você. E aí eu falo para você, colo acalma? Colo acalma sim. O colo pode ser dado como ferramenta para tranquilizar o choro do seu bebê. Mas você precisa estar tranquila, estar segura, estar também paciente, acreditando nessa ferramenta. Dá um colo por ferramenta, sabe? Então, se seu bebezinho tá chorando no berço, não se preocupe de que ele vai ficar mal acostumado e que o colo tá fazendo mal para ele, porque na verdade o que seria realmente muito ruim é esse bebezinho continuar no berço, tá, gente? Então, assim, e outra coisa que eu conto para vocês, olha, o contato físico, o colo, é até mais importante do que a alimentação. Olha, escuta isso, tá? Contato físico foi comprovado, colo é muito mais importante até mesmo do que a amamentação. E eu posso contar para vocês uma história, uma experiência muito incrível do pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos bebês estavam órfãos, né? Então eles foram acolhidos em uma instituição
de caridade. Nessa instituição tinham poucos cuidadores para aquele tantão de bebês. Eram muitos bebês. E as cuidadoras, elas davam alimentos, né? Trocavam a fralda, os bebês permaneciam no berço, não tinha contato, não tinha colo, porque eram muitos bebês. Incrivelmente, preste atenção, gente, bebês saudáveis começaram a morrer, bebês saudáveis. E aí a Organização Mundial de Saúde quis entender o que estava acontecendo, por que crianças saudáveis estavam morrendo. E foi chamado um doutor, Bobley, uma coisa assim, o nome dele é um nome estranho. Ele foi chamado para investigar e entender o que se passava ali naquele lugar. E ele foi lá naquele orfanato vários dias, ele observou lá tudo e ele chegou a uma conclusão. Olha só, gente, olha a conclusão dele. Esses bebês, eles devem ser alimentados no colo. O contato físico com o bebê deve ser intensificado. Vocês só precisam fazer isso. Ele não prescreveu remédio nenhum. Ele só falou que o colo deveria ser intensificado. Olha que coisa poderosa. Tá aí uma grande comprovação de como o colo é importante para a saúde de nossos bebês. Por quê, gente? As crianças começaram a viver, elas pararam de morrer depois que começaram a intensificar. Lógico, né, que o orfanato teve que contratar mais pessoas para suprir essa necessidade que esses bebês tinham de colo, de afeto. Então, assim, tudo que vem para afastar você do seu bebê, você pode ficar esperta. Você não precisa entrar em discordância com as pessoas. Seja educada, né? Sorrir, mas siga o seu coração. Sempre eu falo isso, mamãe, você precisa diminuir a voz do mundo, sabe? Diminuir a voz do seu entorno e ouvir muito o seu coração, sabe? Ouvir muito o seu coração. Eu sei como é difícil a gente conseguir fazer isso no pós-parto, porque é muitas mudanças, né? Dentro da gente, das mulheres, a gente tá vivenciando um turbilhão de mudanças, os nossos hormônios estão mudados, né? A gente não tá nem se reconhecendo. E aí tem um bebê ali totalmente dependente que acabou de sair de você e agora ele chora o tempo inteiro. Então, muitas vezes a gente fica até com vontade de ficar grávida de novo, porque lá dentro o bebezinho tava tranquilo, a gente não escutava nem o choro do menino, né? E aqui fora, essa criança chora, essa criança quer você, e você se sente, assim, muitas vezes nessa obrigação de calar o choro do seu bebê, e eu sempre falo isso, não se cobre tanto assim. Essa criança pode não se calar no seu colo, ele pode demorar até um pouquinho para se acalmar. E aí você tem que entender que sim, pode demorar um pouquinho para se acalmar, mas siga oferecendo o que você tem. Siga oferecendo o seu colo. Siga oferecendo as ferramentas que sempre eu trago aqui para você de conexão, né? Depois do colo, eu sempre falo, uma ferramenta incrível que hoje até subi um vídeo lá no canal do YouTube falando sobre o contato pele a pele. Gente, é muito poderoso o contato pele a pele. Você pode fazer contato pele a pele com seu bebê para ajudar ele a se acalmar, para ele se sentir acolhido, para a pele se comunicar. A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela se comunica. Então, é muito bom quando o bebê ele faz de fato contato pele a pele. Não é o bebê de roupinha e você sem blusa, né? Na verdade, é pele a pele. Então, bebê de fraldinha e você sem blusa, o papai também pode fazer esse banho de contato pele a pele. E vai super ajudar. Sabe? E outra coisa que eu sempre falo também, que assim, nas noites de sono, que o bebê desperta muito, né?
Então, assim, eu sempre falo, descanse quando o bebê tá dormindo. Sempre se esforce para conseguir dormir junto com o bebê durante o dia, porque sim, esse bebezinho pode passar a acordar mais à noite. No início ele acorda muito à noite, durante os saltos ele acorda muito à noite. E aí chega as pessoas e falam: "Ah, você não pode amamentar à noite porque tá viciada, é por isso que tá acordando". Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. E eu escutei isso, gente, foi de pediatra, não foi de outra pessoa, não. Eu conversei com a pediatra, eu falei, eu ainda, né, infelizmente, mesmo enfermeira, ainda me faltava muito conhecimento que eu passei a buscar para trazer para vocês, porque eu desejo que vocês sejam mães muito orientadas, muito conscientes. Então eu falei pra pediatra, falei, olha, é um pediatra da cidade próxima aqui da minha, não é da minha cidade. E eu conversei com ela, falei, eu tô muito preocupada, isso ele já tinha 6 meses. Tô muito preocupada porque ele tá acordando demais à noite e eu quase não tô dormindo à noite, eu tenho que trabalhar. Ela falou assim pra mim, olha, ele acorda porque você dá o peito. Você dá o peito porque ele chora e vai ficar nisso. Tipo, a culpa é sua, porque você tá dando peito pra ele à noite. Aí eu peguei e saí assim pensando, nossa, a culpa é minha. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, não é minha. E eu comecei a estudar, eu fui atrás, porque por mais que às vezes eu pensasse que eu deveria não dar o peito, eu sentia que eu devia dar. Eu sentia, gente, era algo de dentro de mim. Como que você vai negar o peito, vai ficar com ele no colo lá, balançando até dormir, pra não dar o peito, porque não pode dar peito à noite? Porque a noite foi feita para dormir? Então, mães, façam o que fala o seu coração. Seu filho, ele vai acordar algumas vezes mais do que antes. Depende do salto, depende do que está se passando, depende das mudanças que ele está vivendo. E tudo bem se isso acontecer. Você precisa estar muito consciente de que é algo totalmente natural, é uma maturidade mesmo, neurológica do nosso bebê. E isso pode acontecer, tá? Então, assim, quando você está vivenciando essas dificuldades com o sono, muitas vezes você escuta muitas mães que falam, ah, meu filho dorme a noite inteira. E assim, eu chego até a duvidar que essas coisas aconteçam, gente, porque os bebês, eles acordam para muitas coisas, sabe? Então, às vezes não é que dorme a noite inteira, ele dorme lá bastante, acorda, rapidinho dorme de novo, entende? Mas os bebês, eles despertam porque eles não têm maturidade para dormir a noite inteira. Então a gente precisa ter muito essas coisas, né? Então eu vivenciei isso, todas as dificuldades possíveis com amamentação, com cólicas, com noites mal dormidas, e tá tudo bem, né? Tudo isso serviu muito para que eu estivesse aqui, para que eu compartilhasse com vocês essas coisas, para que eu trouxesse outras orientações que acrescentasse aí a sua maternidade, a cada mãe que eu atendo, a cada mãe que eu converso aqui também na internet, pelo Instagram, pelo YouTube. Eu vejo que as coisas se repetem e o tanto que é importante a gente ter a informação que te aproxima. Então tudo que eu trago aqui é exatamente para te aproximar, sabe? É para que realmente você consiga compreender. Você não precisa somente eu te falar, olha, se o seu bebê chora assim, desse jeitinho, ele tá chorando por isso. Ou se é daquele jeito lá, é por isso. Não, porque você conectada com o seu filho, você vai saber exatamente o que ele precisa, o que ele quer. Então, não tem melhor pessoa para entender o filho do que a mãe, né? E o seu bebê não pode ser comparado com nenhum outro bebê, não pode, porque ele tem um DNA único, né? Então a gente não pode ficar comparando o nosso filho com nenhum outro, tá? Vocês estão tão caladinhos, escreve aqui pra mim o que vocês estão achando dessa live, né? Se vocês estão se vendo aqui nessas histórias, porque é exatamente isso que a gente precisa, gente. A gente precisa ter essa clareza, tá bom? Então, não deixe seu bebê no berço, porque você acha que é assim que ele vai aprender a dormir a noite inteira, né? Não faça isso, tá? Não faça isso. Não quer dizer, não é culpa sua que seu bebezinho tá chorando e quer colo,
porque você dá colo sempre que ele quer. Não, você tá fazendo o que realmente seu coração tá mandando você fazer. E que bom que você tá ouvindo o seu coração, está desligando, diminuindo, né, a voz do mundo, das pessoas, do seu entorno, e tá muito conectada com o teu instinto. Se todas as mães realmente tivessem o instinto bem aguçado, aquilo que é dentro da gente, que chega a ser primitivo, é uma comunicação, gente, que é primeiro que a comunicação verbal, né? Então, assim, é algo que é de dentro da mãe. Então, todas vocês têm isso aí dentro. Vocês podem sim se conectar com tudo que é muito precioso, que vem de dentro de você, para compreender esse choro, para conseguir acalmar, para entender que esse choro não é nada grave, não é nada de desespero, é somente porque esse seu bebezinho, ele acabou de chegar, ele não entendeu dos processos, ele sente medo, e nada melhor do que o seu colo para dar esse conforto, essa paz, e ele ser acolhido desse choro e parar de chorar, né? Parar de chorar, porque tudo que a gente quer é exatamente que ele pare de chorar. Mas antes que o bebezinho pare de chorar, a gente tem que entender que a gente precisa acolher, né? Estar ali, de fato, com muita conexão, conversando com esse bebê, segura de que você está fazendo o que é a melhor coisa do mundo, que é pegando o seu filho nos braços, no colo, acolhendo esse bebê. Contato físico é extremamente importante, tá? Então, quando você pega o seu bebezinho chorando no colo, ali você já está promovendo para aquele bebê um ambiente que ele reconhece. Porque ele reconhece muito, gente, o colo da mãe, os batimentos cardíacos. Meu bebê chora sempre que vai mamar. Vocês estão agora... gente, pode colocar aqui as dúvidas de vocês, tá bom? Que eu vou começar a ajudar você, tá? Vou te dar dicas agora, viu? Vou começar a falar sobre como acalmar o bebezinho no colo. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui, gente, não deixe chorando o seu bebê no berço, tá? Pra ele se acostumar, pra ele aprender a dormir a noite inteira, tá? Não pense nisso, né? Então, assim, às vezes a gente quer, muitas vezes as pessoas falam com toda a intenção, desejando realmente que você encontre um caminho fácil. Mas não é fácil, gente. Criar filho não é fácil. Vivenciar todo esse processo da maternidade não é fácil. Então, é tudo desafiador, desde o parto a todos os saltos de desenvolvimento, a aprender a amamentar, porque a gente ensina o bebezinho a amamentar. Então, tudo isso não é fácil. E a principal de tudo, gente, é o choro desse bebê que vem, muitas vezes desestabiliza você. Você fica extremamente preocupada com esse bebezinho, principalmente o recém-nascido, que chora e você não consegue amamentar. Acabou de falar a Janeide aqui que o bebezinho dela tá chorando sempre que vai mamar e ela quer saber o que fazer. Então, Janeide, agora eu vou te ajudar, porque as orientações agora é exatamente pra gente acalmar o bebê no colo, né? Então, pega esse bebezinho no berço, traz pro colo. Você pode, já pega o bebê no colo, a mesma orientação que eu vou falar aqui vai servir para você aí, Janeide, que tem teu bebê que precisa estar calmo para aprender a mamar. Todo bebê, gente, ele precisa estar calmo para aprender a mamar. Bebê chorando, esgoelado, não aprende a mamar. Isso é fato, tá? Então, se seu bebezinho acabou de nascer, ele está nos primeiros dias, às vezes ele faz uma pega incorreta por causa desse choro que você não conseguiu acalmar antes, e a gente já tem mesmo esse instinto, o bebê chorando, a gente já traz pra cá, né, o peito, e ele sem aprender a mamar, ele não vai conseguir fazer uma boa pega, e pode machucar suas mamas, e isso não vai ser bom, tá? Não vai dar bom, porque pode sim prejudicar muito aí a sua amamentação, tá? Então, no colo, quando você pega no colo, você já pode, né, fazer o balançado, e tem 3 formas de você balançar o seu bebê para ele se acalmar. Não é só
de frente para trás, como a gente faz, mas também de um lado para o outro e de cima para baixo, tá? Você pode fazer de cima para baixo também. Tem bebês que não se acalmam assim, mas assim ele se acalma, gente. Então assim, você tem que ver qual é o jeito do balançado que o seu neném gosta, né? Que o seu neném vai se acalmar, tá bom? Então faz um balançado aqui sim, de cima para baixo. Também gosto de falar para você, tá? Que não é para você fazer algo rápido, algo muito rápido, acelerado, porque a gente vai assustar esse neném, né? O bebê recém-nascido, ele é muito novinho aqui também na cabecinha dele, é imaturo, tá desenvolvendo ainda o cérebro dele, então não pode saculejar o bebê assim, né? Porque a gente fica louca que o bebê cale, né? E às vezes esse balançado meio doido funciona, mas não é indicado. Então é melhor você fazer o que é certo. Então faça um balançado mais suavezinho, tá? Ou de um lado pro outro, ou de cima para baixo, ou de trás para frente, né? De acordo com o que o seu bebê gosta. Então, tá chorando, pegou no colo, fez o balançado. Aqui você já pode, ó, chiar também, tá? O chiado é muito bom. Gente, eu tô falando aqui da técnica lá do 5S. Só que aqui a gente não enrolou, né? Porque você pode fazer passos da técnica sem enrolar o bebê, tá? Então você tenta sem enrolar o bebê, porque o bebê tá chorando, você já pegou no colo, nem lembrou de enrolar, né? Já pegou no colo, porque é isso que a gente faz. Eu tô fazendo os passos que você, mamãe, faz sempre. O bebê tá chorando, pega no colo e aí você já balança. A gente faz isso instantaneamente, é muito comum a gente fazer isso. Eu tô te ajudando para você fazer esses passos de uma maneira muito mais guiada, para dar certo e seu bebezinho parar de chorar, para ele mamar, para ele dormir, sabe? Então só observa aqui que você vai pegar as ideias legais para que você consiga aplicar no seu bebê, viu, Janeide? A Janeide tá passando por isso, né? Que comentou aqui, tá? Então aqui você já balançando, você começa, ó, chiado, som de X. Esse chiado, som de X, é um chiado que é semelhante ao som do útero, que é o som que deixava o bebezinho lá no útero mais calmo, mais tranquilo também, tá? O som que ele ouvia dentro do útero, dos batimentos cardíacos, da digestão, né, dos seus alimentos. Então, é semelhante, só que às vezes fica chato você ficar chiando, né? Porque esse chiado não é suave, não é um negocinho, né, baixo, não, gente. É um ruído mesmo, né? Então você pode baixar no seu celular o aplicativo que tem, que fala sobre o som do útero. É melhor você colocar no celular, né, do que você ficar chiando, né, pro bebê. Então coloca no celular que fica muito melhor pra você, tá? E aí, após esse chiado, esse bebezinho tão calmo, tão tranquilinho aí, você traz. Aí você traz, mãe. Você traz pra ensinar esse bebezinho a mamar. Porque esse bebezinho nervoso, chorando, sem aprender a mamar, ele não vai conseguir fazer uma pega correta. E é aí que as coisas começam a complicar. Porque nesse momento ele pode machucar o seu mamilo. Quem aí já viu mães amamentando com dor, fissura mamilar? Coloca aqui pra mim, gente. Coloca aqui pra mim, porque é isso que acontece, tá? A gente só quer amamentar. A gente não quer que nosso bebezinho sinta fome, né? A gente só quer amamentar o bebê. E aí o bebê vem chorando pro peito. Chorando, né, pro peito, pra gente acalmar no peito. Bebê acalma no peito? Lógico que sim. Lógico, é muito bom para acalmar o choro do bebê no peito. Mas se esse bebê não aprendeu a mamar ainda, ele vai machucar, gente. A boquinha dele chorando, nervosa, é muito tensa. É muito tensa. Então, ele machuca o seu mamilo. Aí vai ter outros problemas. Então, não faça isso, tá? Cola aqui, porque aqui você tem informação necessária para você saber acalmar o seu bebezinho, para ajudar ele, ó,
a mamar, a aprender a mamar, também você acalmando ele, vai funcionar aí para as crises de cólica, né? Eu trago várias orientações que relaxam o seu bebê. Quando o bebê relaxa, gente, já alivia das cólicas, tá? Então, assim, geralmente a gente já quer um caminho mais fácil, né? O nosso mundo é um mundo de facilidade, né? Você não quer muita dificuldade para as coisas, mas aí, o que eu te falo? Se você der remédio para cólica, se você der só remédio para o seu bebê, o que acontece? O remédio, muitas vezes, não vai funcionar, você vai seguir dando remédio e esse bebezinho vai seguir chorando, porque é isso que acontece com os bebês. Quando você relaxa, você tem que relaxar o bebê antes daquela hora que geralmente ele tá dando as cólicas. Geralmente no final do dia. Então você tem que relaxar o bebê, faz uma massagem, dá um banho terapêutico, que eu até postei hoje, 3 formas de banho lá no Reels, aqui no Instagram. E relaxa esse bebê. Relaxando o bebê, já vai ter esse alívio desse choro de cólica que é mesmo assustador, né? Convenhamos que a gente fica mesmo aí desesperado. E relaxando também vai ajudar esse bebezinho a dormir melhor, dormir por mais horas, né? Então é isso que a gente precisa focar, tá bom? Então eu já dei várias dicas hoje pra você relacionada aí a você não deixar o seu bebezinho é de colo mesmo, é de peito, mas para dar amamentação você precisa acalmar primeiro do choro para que ele aprenda a mamar, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, foi ótima essa live. Então um beijo para você, boa noite, fique com Deus, tchau!